Olá, povo de Deus, povo abençoado, povo querido, graça e paz à tua vida. Deus seja louvado pela tua presença aqui conosco. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Podcast que veio para ficar, para marcar a tua vida e o teu coração. Olha, o trimestre está sendo maravilhoso, a lição sobre o livro de Êxodo. Se você ainda não tem sua lição, filho de Deus, vai lá, baixa o aplicativo Lição da Escola Sabatina e você vai ter essa lição gratuitamente para você, no idioma que você quiser estudar. Então não fique sem esse conteúdo. Jesus quer passar tempo com você todos os dias. Então baixe sua lição, faça a sua assinatura, fique por dentro de todo o conteúdo que a Escola Sabatina pode lhe proporcionar todos os dias, tá bom? A lição foi feita pelo professor Iris Moscala, um dos professores da Andrews University. E nós temos a satisfação de ver esse conteúdo de uma forma muito abrangente. Então, neste trimestre, você não pode ficar sem isso, porque Jesus ele quer falar com você, tá bom? E olha, vou falar para você, nós já estamos aqui, final de julho, indo para agosto. Filho de Deus, em nome do Senhor Jesus, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, Filho de Deus, agora, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, @paulistaleste. Clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa associação. E se você ainda não nos segue no Instagram, mips.apl, fique por dentro. Comece a nos seguir e fique aí sabendo de tudo que ocorre na nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, tá bom? Se você ainda não fez isso, vai lá e fique por dentro, tá bom? Porque você não pode ficar sem saber o que está ocorrendo aqui na nossa Escola Sabatina Viva. Queridos, temos aqui pastores, nós temos aqui docentes. Ó. Olha aí, fale bonito agora, né? Sim. Mais conhecido como nossa pastora. O pessoal chama de pastora também. A pastora também, né? Temos aqui a Mari Brunazzo. Olha. É isso aí? Isso aí, tá certo. Isso Fala é, certinho. falei. Pra você ter uma ideia. A Mariane é nossa líder lá na igreja de Vila Zate. O esposo dela esteve aqui algumas semanas atrás. Parece nepotismo, mas é um pessoal que ama a escola sabatina. Uhum. O esposo evangelizou ela. E o primeiro presente que ele deu de namoro pra ela, sabe o que foi? Uma lição de escola sabatina. Ah, a mulher gostou tanto, ela é apaixonada pela escola sabatina hoje. Louvado seja Deus por isso. Amém. Manda um abraço pro teu povo, Mari. Amém, verdade. Eu fiquei um ano estudando a lição da escola dominical, junto com a lição da escola sabatina. E aí agora estou aqui apaixonada, estamos aqui, é um prazer estar com vocês. Um beijo pessoal de Vila Zate, nosso distrito ali de Pirituba. Louvado seja Deus. Temos aqui o pastor Alexandre Martins, um homem sério, temente ao Senhor, diretamente do Cinturão Vermelho de Itaquera. Louvado seja Deus porque você está aqui conosco. Amém, pastor. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado, uma alegria. Um abraço aí para nossa turma, nossa igreja querida do Distrito Itaquera. Um abraço para minha família querida também, que está lá em casa. Um beijo para meus filhos. Muito bom estar aqui com vocês. Amém. E temos o pastor Valdeci, diretamente do Morro Doce. Morro Doce. Ali a terra que manda é leite e mel. Lá ali Já começa doce. Ali é a sobremesa de São Paulo, pastor. O Morro é doce ali, Ah, viu? tá vendo? É. E na linguagem de lá, querido pessoal do Morro Doce, é nós. É assim que fala lá, Isso viu, aí. pastor? Um Deus seja grande louvado. abraço para todos das 4 igrejas do distrito do Morro Doce. Que alegria que você está participando conosco. Vamos lá. Travessia do Mar Vermelho. Lição 6, já estamos na metade do nosso trimestre, dia 2. Lembrando a você, hoje é 2 de agosto, é o dia do sábado da ASA, da Ação Solidária Adventista. E você que é nosso professor, por favor, é o dia de você ajudar também com a sua unidade de ação, levando 1 quilo de alimento lá na igreja. Ô filho de Deus, ajuda aí, tem muita gente passando necessidade. Então, se conscientize que esse mês é um mês de nós colocarmos o nosso coração nas ações. Não é isso mesmo, professora? Para cumprir os requisitos e Da a apostila missão. e ganhar para depois o troféu Escola Sabatina Viva, hein? Fica por dentro. Essa aqui é craque nisso, hein? Ajudou a gente. Vamos lá, lição 6, verso para memorizar, mas antes vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus. Maris, pode orar para nós? Vamos orar. Pai querido, Espírito Santo, ó querido Jesus, neste momento nós estamos aqui nessa oportunidade de conversarmos, estudarmos sobre a tua palavra que é viva e verdadeira. Amém. O livro mais inspirado e poderoso. E é um prazer, Pai, falar do Senhor, um nome
que é sobre todo nome. Então, neste momento, pedimos uma bênção em todos aqueles que vão estar aqui conosco, acompanhando esse estudo, que o Senhor sejamos instrumentos agora, neste momento. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14, vem dizendo: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Essa aqui é uma das lições, talvez seja uma das mais difíceis da nossa vida, né? Nós nos aquietarmos e termos a certeza que o Senhor está lutando por nós. Aqui o povo reclamando, falando, buzinando na cabeça de Moisés ali. Ó, o povo vindo ali, ó, o Egito vindo ali, vai levar a gente pro escravo de novo, não sei o quê. E Moisés olhando assim, gente, calminha, tá tudo dentro do controle. Que lição que a gente tira aqui, pastores, Mari? Se acalmar em algumas questões não é tão difícil em alguns contextos, mas se acalmar com o mar na frente e o faraó atrás, né, na perseguição e na impossibilidade não é fácil, né? Não é simples, não. E isso aqui, na verdade, é o evento, né? É o momento. Os 10 Mandamentos, o filme, né? Antigo, o Príncipe do Egito, um desenho mais... Não aqui apoiando qualquer detalhe ou outro, sim. mas é a cena, né? Ilustrativo, né? O mar abrindo, assim, aquela coisa e tal. A gente já sabe disso hoje, né? Mas esse Mas se povo colocar lá não naquele tinha lugar, nada né? disso, né? Não tinha acontecido ainda, né? E por outro lado, uma vez eu fui colocado para trabalhar num lugar que nós recebíamos ligações telefônicas para fazermos aconselhamento. E numa pausa, eu e mais alguns atendentes estávamos conversando sobre um pequeno detalhe que alguém tinha exposto, tinha ligado para nós, e o chefe passou e viu, e ele chamou a nossa atenção, e ele disse assim: olha, não existe probleminha. Para vocês é probleminha, mas se a pessoa pegou o telefone e ligou, porque para ela o problema é grande. Você precisa olhar da perspectiva dela. Eu acho incrível como Deus é assim, não é? Se você me ver lá na minha casa, às vezes, gatinhando, passando por baixo de uma mesa, talvez eu esteja procurando um pedacinho de um brinquedinho da boneca da minha filha. Se é importante para ela, mas esse homem que é um profissional é importante para mim também, eu vou estar procurando ali. E aqui então nós vemos a perspectiva de Deus em se preocupar, em cuidar do desespero das pessoas e dizer assim: eu me importo, eu cuido, eu vou lutar por você. Você não está sozinho. Eu acho isso muito lindo. Poderoso. E é lindo dizer de que o povo sabia que eles não teriam escapes com as próprias mãos, que eles iam precisar do poderoso Deus. Só que a irmã Ellen White, ela fala que eles estavam muito exaustos e preocupados, né? E então, quando nós, indo para nosso contexto, vamos falar contexto familiar aí, né? Você falou aí da pecinha. Se você estiver exausto, dependendo do estágio que a gente está no dia a dia, parece muito significante determinadas coisas, né? E no contexto que eles estavam ali, quando a gente fala, a gente sempre critica eles, né? Mas quando eu vi aquele texto da irmã Ellen White, eu achei interessante, eu falei, de fato, eles estavam numa situação bem precária, né? A gente foi falar assim, eles não tinham nada que resmungar, mas é ser humano. A gente resmunga por muito menos. Isso, exatamente. Então fala assim que eles estavam com muitos animais, parece que era 200 milhões de pessoas ao total. Uns 2 milhões. 2 milhões? 2 milhões. Aproximadamente. Então assim, não era pouca pessoa, né? E tinha crianças, e fala que esse exército que a gente vai conversar aí, que eles seguiram como um exército, Moisés foi um grande líder que já tinha experiência para organizar esse exército, fala que eles tinham que ir no ritmo de quem? Das crianças e dos idosos. Então pensa, esse monte de gente, eu falei, haja paciência, né? Então assim, era um contexto estressante. Então assim, se a gente for olhar com um olhar compreensível, assim, a gente vai ver que não foi fácil para ninguém aqui, né? Para ninguém. E piora, né? Porque tudo isso
Imagina, a última praga caiu, o povo saiu, feliz, né? Libertos, vamos para a terra de Canaã, que maravilha. Ué, mas parece que o líder deles não sabia nem o caminho direito, porque levou eles para uma praia, né? Vamos dizer assim, né? Não era o mar, né? E dali Mas pra frente, né? tava ali, era uma praia, e mesmo que o faraó não viesse, ia fazer o quê, né? É um rio, não é um golfo, é um rio. Então uma hora você tem que cruzar ele. Não era o melhor lugar para cruzar, mas tava ali. E aí aquele barulho de cavalo vindo atrás, um exército inteiro. O exército faz barulho, gente, quando tá chegando, principalmente, né, numa fúria como tava ali, né? Depois de ter perdido. Acho que era 600 carros. Muitos, né? Imagina o desespero. Um Né? desespero. E gente ali que o filho tinha morrido na praga, né? É. Então não tava vindo só com sangue no olho porque eles tinham ido embora, os escravos. O próprio Tava vindo faraó. vingar, né? Vingar. E aí, o povo clama, né? Fala, melhor de ter morrido lá, né? Um escravo. Tinha lugar para enterrar, pelo menos. Ou seja, uma fé que estava lá em cima com a libertação faz assim, ó, bam, pro buraco, né? E aí Moisés vai lá falar com Deus e a pergunta de Deus, né? Por que clamas a mim? Por que veio para mim? Por que você veio falar comigo? Marche. Ordena o povo que marche, enquanto a ti levanta o bordão e abre o mar. Imagina, parece que Deus está falando para ele, escuta, o absurdo ainda não acabou não, amigo. Calma aí, tem mais. Tá vindo falar antes da hora. Vai até o fim e aí a gente conversa. Eu acho isso assim nossa, uma provocação do bem, né? Eu vejo Pra erguer um povo. um pouco antes dessa chegada lá no Mar Vermelho, é a saída do povo do Egito, que o próprio faraó diz assim, vão, adorem, Verdade. mas assim, adorem, Lembra de mim na adoração. Se olhar... Você entendeu? É, eu acho impressionante essa parte, porque você olha, e não é que o faraó ficou bonzinho para libertar o povo. Ele só libertou porque ele foi derrotado. Tava no pó. Não, olha Ele não tinha mais olha o que fazer. Olha o ponto que chegou. Porque se você estudou essa lição anteriormente, você viu um crescente da resistência de Faraó e da paciência de Deus, mas da imposição de Deus também, para mostrar quem é Deus. Faraó era um verdadeiro Deus considerado na mente dele e dos súditos dele, né? Mas aqui, né, e se você não estudou a lição anteriormente, olhe os vídeos anteriores, se você assistiu os vídeos anteriores, mas aqui então chega ao ponto. Esse que era o maior Deus dos humanos, agora diz assim, tá, eu quero a bênção desse que é o verdadeiro Deus. Mesmo que não foi sincero, mesmo que teve motivações erradas, um desejo. mas ele foi obrigado a abrir a boca e confessar. Chegou no ponto. Mas aí sabe o que eu pensei? Em que ele teve o desejo de ter aquela frase que a gente fala, as pessoas querem as bênçãos, mas não quer o dono da bênção, né? E quando o povo estava resmungando lá, e Deus falou, e era melhor voltar para o Egito, eu fiquei fazendo um paralelo em relação à nossa vida, quando a gente, né, cada um tem seu contexto de vida, mas aquelas pessoas que viveu o mundo, curtiu a vida e veio para a igreja, né? Pode ser que tenha alguém aqui escutando a gente. E começa a vir algumas tribulações que antes não tinha, né? Eu conheci uma irmã que ela falou assim, quando eu estava nessa outra denominação, eu não passava por essas coisas. Mas o Satanás me avisou que quando eu entrasse para essa igreja, eu ia passar algumas coisas. E de fato, passou bastante situações difíceis, assim. Mas é muito importante a gente perceber qual a intenção de fato de ir à igreja. Qual é a intenção? É de receber bênção? Dá pra gente pegar isso, né, sobre ele. Porque às vezes a gente fala assim, faraó. Mas quantas vezes a gente tem esse olhar, né? Tem que falar, o irmão ora por mim, o irmão que só pede oração, né? Só tem aquela, eu quero a bênção, que só quer revelação, só quer a bênção do que Deus pode dar, mas não quer o dono da bênção, que é servir a Deus de todo o coração, né? Igual o povo queria voltar para o Egito, preferia voltar para o Egito do que receber ali as bênçãos que viria. Só precisava de mais paciência, né? Quando você olha para esse momento aqui, a gente entende uma coisa. Você adora a Deus pelo aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode te oferecer? Você vai à igreja hoje para reivindicar uma bênção
ou para você ser um sentido de bênção na vida das pessoas e ter um motivo de adoração? Porque as pessoas hoje querem reivindicar as coisas. Não, porque o texto diz: o Senhor é meu pastor, nada pode me faltar. Se buscar e achareis. Então, tem coisa errada porque alguém está pegando mais do que deve. Tem gente pegando a minha bênção. Não é? É. E a grande questão, quando a gente vai para o contexto para você adorar a Deus, eu não vou adorar a Deus do jeito que eu quero. Eu vou adorar a Deus do jeito que Ele exige. A adoração não é do jeito que eu desejo. É da forma como deve ser. Essa graça barata que é vendida nessas outras igrejas aí fora, dizendo que Deus, Ele é obrigado a te abençoar, que Deus... Eu determino. É porque não sei o que, papapá. Deus, Ele é obrigado a aceitar a tua adoração. Não, não é nada. Porque se Deus fosse obrigado a aceitar a adoração de todo mundo, Ele teria que ter aceito de Caim e Abel lá atrás. E desde o contexto, Ele teria que aceitar a adoração do próprio Lúcifer do jeito dele. E é isso que a gente tem que parar para entender, que quando nós não nos consagramos, que foi a consagração na parte de segunda-feira, que fala a consagração dos primogênitos, a nossa vida deve viver em um sentido de consagração a Deus e não à nossa vontade. Tem um quando, tem como. Se nós queremos que Deus seja Deus na nossa vida, nós temos que estar dispostos a aceitar Deus como Deus. Às vezes eu me acho tão inapto para lidar com uma problemática dessa, porque eu me vejo muito nessas circunstâncias. Nós, né? Porque assim, eu olho e penso, né? Adorar a Deus tem tudo a ver com a imagem que eu mesmo faço a respeito dele. Ou seja, do quanto eu o conheço. Porque olha só que interessante. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E de fato, nada faltará de tudo que eu preciso. Mas certamente não terei tudo que quero. Porque não sei se aquilo que quero vai realmente ser bom para mim. Mas Deus sabe. Ou seja, no fim das contas, não é um Deus, e eu peço licença para usar essa palavra, não é um Deus mimado. Fala, não, eu quero ser adorado. Eu quero ser adorado. Então venham aqui e me adorem. Eu gosto muito de ver vocês humilhados diante de mim. Isso seria um Deus mimado, ou um Deus que cheio de si mesmo, que até poderia ter o direito de ser, porque vaidoso, ele é tudo. orgulhoso. Tudo. Mas no fundo, é em espírito e em verdade isso que você faz aqui? Porque eu vejo até um exemplo. De fato, Deus não vai aceitar qualquer tipo de adoração. Mas Ele vai aceitar toda a expressão de um coração sincero. Então, Caim não tinha nada de sincero e muito de rebelde. Enquanto Abel tinha muito de sincero. Então, feito, obviamente, obedecido o que Deus pediu. Então, em toda a história, é uma discrepância. Quando, por exemplo, você vê uma sírio-fenícia ouvindo de Jesus, né? Não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ou seja, a bênção não é para vocês agora. E ela fala, mas os cachorrinhos comem do que cai da boca dos donos. Quanto de sinceridade essa mulher tinha no coração, declarando para ele, mesmo sem ser, naquela época ali, uma filha de Israel. Então ele fala, grande é a tua fé, mulher. Vai ser feito como você quer. Então, isso me mostra um Deus que quer a minha essência, porque às vezes é o que eu digo, eu olho para Deus e falo assim, eu quero tanto isso, nossa, eu queria tanto aquilo, e às vezes não dá, não rola, não dá certo, aí eu falo, nossa, por que não deu certo, né? O que será que eu talvez tenha feito de errado? Quando no fundo eu não sabia que aquilo podia ser uma desgraça para mim e ainda não vou saber. Mas é uma questão de expressar confiança, né? Então é o que você falou, na hora de Deus, né, no tempo, quando, como, então eu entregar esse controle. Eu pegar esse controle e falar, é teu, tá bom? O senhor sabe meu desejo, mas eu não sei se é o melhor para mim. Então o controle está na tua mão, o controle é seu. É muito difícil, muito, muito complexo isso. Mas é maravilhoso quando acontece, né? E é interessante que a gente, quando a gente tem um negócio, quando a gente tem a nossa casa, a gente determina como que é para fazer as coisas, como que é o horário, né? E por que Deus, Ele não pode ditar, né? O dia certo de adoração, a forma de adoração, que hoje é uma confusão, né? Muito grande de como que é a verdadeira forma de adoração, que de fato é diversa, porque o ser humano é diverso. E só para concluir essa parte da consagração dos primogênitos, eu como professora
futura mãe aí, eu lido com muitas... Olha aí. Ê, revelação, tá hein? profetizando ou tá Tá revelando? tudo profetizado. Olha aí, Não depois- revelando ainda não. Hã? Ele tá sabendo? Tá. Não, Tá, não, não, acho que profetizando é só. plano, é plano. Ok, Isso, ok. futura mãe de planos, né? Sim. De sonhos Ok. e bênção de Deus. E fala que a gente encontra a ideia de redenção e salvação, que fala que os filhos dos primogênitos, eles foram poupados da morte porque eles foram cobertos pelo sangue. E eles foram redimidos da morte, assim como todos que estão sobre o sangue de Cristo. E gente, eu achei isso tão forte, é que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para perceber cada palavra das Sagradas Escrituras. Quando fala redenção e salvação, só fazendo um paralelo da nossa vida aqui, em questão de consagração aqui dos primogênitos, o que eu queria deixar para os pais. Às vezes a gente acha que os filhos eles não precisam ser evangelizados, né? A gente acha que só deles irem à igreja, parece que é óbvio, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu convivo com os pais, famílias, e eu queria falar para você que é pai e mãe, consagre o coração dos seus filhos. Pregue pro seu filho, porque às vezes meu filho já sabe que é pecado, já sabe que é salvação. Ele precisa ser ministrado. Então a gente precisa dar estudo bíblico, mas não com sermões, pondo o dedo, né? Não, no dia a dia ele precisa ver que você já é consagrado no Senhor e que você está o consagrando. Então eu queria fazer esse adendo aqui. O Senhor, ele quer o seu filho e sua filha consagrados. Quantos filhos de líderes, irmãos, é sério isso, de pessoas da igreja que são, vou falar um termo aqui, mundanos, porque não foram ministrados, né? Não recebeu ali de Deus a salvação através dos seus pais. Então, assim, quem vai ouvir vai entender o que eu estou dizendo. Mas Deus, ele apresenta algumas normas em relação à consagração dos filhos, e a maior delas que eu queria deixar é através do caráter, da personalidade, que eu tenho encontrado muitas famílias e tenho visto que elas estão atravessando o mar e elas não sabem o que fazer. Então eu queria deixar aí no coração deles assim, olha, Deus, ele pode ser que ele não vai te livrar da perseguição, mas na perseguição, e os nossos filhos eles estão sendo perseguidos na escola, a nossa família ela está sendo perseguida, né? E a questão é que às vezes a gente quer ser liberto da tribulação e da perseguição, mas na verdade o Senhor quer nos livrar no meio do mar, não do mar, né? Às vezes nós oramos para Deus, né? Assim, Deus, por favor, tira as provações da minha vida. Eu acho que é uma oração errada. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que a provação, ela faz parte da lapidação do caráter do ser humano para ser reconhecido a imagem e semelhança de Deus novamente. Eu não tenho que pedir para Deus tirar as provas. Eu só tenho que pedir para ele me dar forças para poder passar por elas. E quando aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, param na frente do mar, cavalaria vindo atrás, o exército vindo com as lanças, com as flechas, e aquele barulho fazendo, olham para Moisés e por que você tirou a gente de lá? Não tira pra gente morrer no meio do caminho? Aí começa a vir a crise de existência do ser humano, né? Porque eu estava num lugar bacana e de repente eu tenho que sair no meio do trajeto, eu tenho que ir para um lugar pior do que eu estava antes. É comum do ser humano sempre reclamar da vida. Nunca tá bom nada, né? Se a comida tá gostosa, é porque eu não tava, pena que eu não tava com tanta fome para poder comer mais. O melhor para ilustrar isso aí é o clima. Pode falar. Tá muito quente, tá muito frio, tá chovendo, tá muito seco. E quando a gente vai entrando nesse contexto o Mar Vermelho e ter que aprender que nós temos que avançar com fé. Vamos cair na real. Será que a gente, se nós estivéssemos lá no lugar do povo de Israel, a gente ia fazer diferente? Não ia estar Ia reclamando? fazer bem igual como eles fizeram. Tô com calor, tô com o pé doendo. Você entendeu? Aí Deus olha para Moisés e fala assim, pisa na água, toca, vai com fé. Você acha que é fácil? Você vê o negócio pegando pro teu lado e você tentar acreditar, fiquem firmes.
acreditem. E o povo reclamando e você tendo que demonstrar fé. Todo mundo desacreditando e você tendo que ser o exemplo para eles. Como que a gente trabalha isso, gente? Às vezes nós, como pastores, ficamos assim, né? Mas aí chegar com um recadinho de Deus, né? Assim, e aí, Moisés, e aí, né? A Bíblia não está relatando isso, mas eu sou um cara imaginativo demais, né? Não estou querendo colocar a palavra pelo amor, mas a gente pensa assim, e aí, Moisés? Não, Deus falou para a gente marchar. Mas contra o exército, não temos chance. Não, para lá. E então, é pior, né? Porque ver uma vitória contra um exército, sei lá, vai que Deus, a coluna de fogo vem ali, né? Outra coisa ali mais poderosa até. Mas para o mar, né? Aí é onde Moisés anda e levanta o bordão, né? Imagina isso, gente, isso é tão absurdo isso aí, tão absurdo. Esse povo deve ter ficado assim, ó. E aí anda na manhã. Não se atropela, não. Foi. Que nem você falou aí. Vai. No passo das crianças e dos velhinhos. Devagarzinho. Respeita todo mundo. Leva os bichinhos com calma. Vai dar tudo certo. E o exército vindo. E você com calma, assim, bem tranquilo. Né? Não é maluco Não, isso? e o muro? E o muro gigante de água? De água, né? Que a gente não tem ideia dessa altura, mas tinha com certeza. Gente, eu acho que era alto Nossa. demais. A Bíblia fala que as águas lhes foram por muros. Sim, É. Então, uma muralha do lado. Agora, eu trago para aplicação para gente, né? Os próprios terapeutas nos ensinam que quando a gente se depara com uma coisa muito difícil, ou quando vem uma emoção muito dominante, é preciso parar, respirar fundo, levar para a razão e decidir o que vai fazer com essa emoção. E aí, ao decidir, então decidir ações. E isso está destrinchado em Êxodo capítulo 14, verso 13. Primeiro, não tenham medo. Qual é a emoção que bateu neles forte? Medo. O medo. Então, olha, encarou, vocês estão com medo, nós estamos com medo. Mas não tenham medo. Vai fazer o quê? Fique firme. Levou para uma ação. Não ficar ali refém da emoção, né? Então deu uma atitude a ser feita. Fique firmes. Daí na sequência, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Ou seja, tirou o olhar da onde estava olhando, que estava errado olhar para aquilo ali, para olhar para onde deveria olhar, porque é certo. Porque às vezes, quando a emoção bate forte na gente, a gente fica com medo, com muita ansiedade, a visão da gente fica distorcida e a gente só concentra se enxergar no que não é para a gente ficar olhando. E a gente para de olhar para onde quer para olhar. Então, vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. E aí, o verso 4, aí leva para a realidade mesmo. O Senhor lutará por vocês. Mas isso não mudou nada ao redor. O exército barulhento está vindo, o mar está na frente e tal. Não mudou nada ao redor, mas precisa mudar aqui dentro, né? Porque diante dos maiores problemas da vida, às vezes, além do problema, não estou dizendo que o problema não é real, mas tem um problema muito maior que aqui, ó, aqui dentro. E é uma ingenuidade, porque na verdade tem um grande conflito aqui e ao redor. Porque aí no versículo 19 fala assim, ó, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e os campos de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles... Ou seja, causou uma confusão que foi um filme. Um freio, né? Exatamente. Para eles ficarem confusos, só que eu acho interessante que eles chegaram até o meio do mar. Então tinha um trajeto, eu achei interessante essa parte. Tinha um trajeto e falou, vai com calma, não é para atropelar todo mundo, senão ia ficar para trás. Sim. Né? As crianças e idosos iam ficar para trás. Eu fiquei imaginando, porque Deus ainda permitiu que eles chegassem até o meio, porque na verdade eles iriam chegar, porque eles estavam indo rápido. Então, assim, foi aterrorizante para o povo. E tem uma música até que fala, quando eu estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó,
Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Enquanto eles estavam ali pensando, a minha mãe sempre fala assim, agradeça as bênçãos pelo que há de vir, já agradeça a bênção que virá, a bênção vai ser concretizada, né? Então, assim, é difícil pensar, quando a gente está em meio aos problemas, a vitória, o hino da vitória. Mas eu acredito que alguns ali já tava em mente, no coração, já cantando o hino da vitória. Eu acredito, porque tem vários grupos, certo? Uhum. Eu acredito. Pelo menos Moisés, porque essas palavras que ele diz no verso 13 são palavras de muita fé. Muita fé. São palavras de quem estava avançando com fé. Ele nesse verso, né, é um texto também que está em Isaías, né? Você vem depois, né? Então a gente pensa, eu não sei, eu tiro base por mim, eu sou ansioso, bem ansioso. Então, alguém falando para mim, com um baita de um problema, minha perna tá balançando aqui, então, baita de um problema, eu falo assim, calma, fica tranquilo. Acho que se eu tivesse ali, olhar, tá bom, com minha mãe, né, falando, filho, não tem medo, não fica com medo, tá, fica tranquilo. Eu olhei e falei, tá bom, mano, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo, né? Não, às vezes né? Não dá um desesperinho? Às vezes dá até revolta, né? Pois Mas como assim, né? Agora, todo o contexto aqui é como a gente... É extraordinário tudo aqui. Isso aqui não é um padrão normal. Não é só um dia a dia aqui. A gente transportar isso pro dia a dia é a gente meio que minimizar, não no aspecto de livramento, porque a gente tem livramento dia a dia. Mas o que está acontecendo aqui é morrer você, tua família, filho, ser pisado por cavalo, é uma coisa... E eu acho que, não sei, anda devagar. Eu acho que, de repente, dá para ir mais rápido um pouquinho, falando para a senhora, né? Ou então para o moleque, escuta, vamos andar, filho, né? Vamos lá. É o fim. Presta um pouquinho aí, não custa nada, né? Só um pouquinho. Será que dava para ver a outra margem? Será que tinha luz no final desse paredão todo, né? Como é isso aqui só para quem passou ali? Aliás, você me fez lembrar o cântico, que é um dos assuntos, né? Vamos terminar agora. Eu acho extraordinário, porque Moisés estudou, homem culto, né? Porque Moisés era culto, né? Escrevia, num tempo até que a arqueologia discutia se podia ter sido escrito mesmo, já que um pré ou um proto-alfabeto tinha saído lá só com os fenícios. Mas hoje tem arqueologia para dizer que não. Já tinha um proto-hebraico aqui também. Moisés vai lá e faz uma música, né? Um hino lindo, um salmo. Miriam. E a Bíblia é apresentada como uma profetisa Miriam, não é nepotismo. Você brincou com nepotismo no começo. Não é nepotismo mesmo, é profetisa. Ela estava ali, ela fez isso porque ela era profetisa. O que ela fez? Pegou um tamborim e chamou as mulheres para cantar uma respostinha para aquela composição de Moisés. Não, eu achei, tadinha de Miriam. Era profetisa, mas perto do irmão que tinha estudado, que tinha dentro do palácio, conhecimento, fez um salmo lindo. Mas ela, do jeito dela, foi lá e agradeceu também. O mais legal do livramento, é aqui que eu queria chegar, é a atitude depois dele. Você pode comemorar, né? Consegui, pódium, ou continuar sem a sandália e falar, foi o Senhor, né? Então eu vou te dar o que eu tenho, né? O que eu tenho para te agradecer. Eu vou te entregar o que eu tenho. Se é um salmo, foi um lindo salmo. Se é uma musiquinha batucada, tá bom. É o que eu tenho. Eu não sei de outro jeito, mas é tudo que tá aqui. Muito lindo. E Deus dá um belo sorriso e fala, então tá ótimo. Isso vai virar música. Eu acho extraordinário isso, entendeu? Muito lindo. Olha, eu concluiria olhando para o que a gente viu da lição. Você tem a sua lição. Quando você estiver passando por problemas e dificuldades, em primeiro lugar, adore o Senhor. Eu vi essa sequência aqui de uma forma muito bonita, pastor. Consagre tudo que você tem e o mais importante que você tiver. Tenha consciência de que Deus é que vai abrir o caminho, mas que você também vai precisar avançar pela fé. E depois de ter recebido a bênção, não se esqueça de louvar a Deus e de atribuir toda a honra e glória a Ele. Amém. É assim que eu vi essa lição. Dá um lindo sermão. Amém. E eu quero encerrar dizendo que, como
O Cântico de Moisés foi declarado Deus como um grande guerreiro. Você e eu também somos guerreiros nessa vida espiritual, né? Nós estamos aí nessa luta contra as potestades malignas e nós já somos vencedores em Cristo Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que sustenta a terra, o mar, as estrelas, todos os astros. Então, quem dirá o que Ele fará por nós, né? Então, confiar, descansar, adorar, cantar, louvar e render louvores, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Muito bem, queridos, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast. Louvado seja Deus pela vida de vocês, pela disposição de estarem aqui. E a você em casa, que esteve conosco aí, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos terminar agora com uma oração. Pastor Valdeci, você pode orar para nós, em nome do Senhor? Senhor Deus, obrigado por essa história tão inspiradora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também está aqui, o mesmo Deus, para cuidar de nós também. Obrigado pela perspectiva de que o Senhor nos trará a maior libertação de todas, que é do pecado para a vida eterna. E, Senhor, nós precisamos sempre relembrar que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira que o Senhor nos guiou até aqui. É verdade. Que isso esteja firme e forte no nosso coração, pelo trabalho que o Espírito Santo continue conduzindo em nós. Amém. Assim atribuímos a Ti toda a honra e toda a glória. Nos dedicamos às Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. E a você que nos assiste, fica aqui o nosso abraço. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê uma linda semana. Terminamos aqui mais um podcast. Que Deus possa iluminar a tua vida e que possamos nos encontrar na semana que vem, se Deus quiser.